Olá, seguidores do canal 70 vezes 7 Espiritismo. Meu nome é Marcos Rosa e hoje a gente dá continuidade ao projeto Juntos Lendo há 2000 anos. E que momento da história, pessoal! Nós vamos perder 5 personagens. Tudo começa ali no ano de 52 depois de Cristo, com a morte de Sálvio. E para você recapitular, já na nossa de praxe, recapitulação e breve, nós temos alguns grupos familiares. Quais grupos familiares que eu quero que você se recorde? Bom, nós temos Sálvio casado com Fúvia, eles são pais de Aurélia. Nós temos o já falecido Flamínio casado com Calpurnia, e eles são pais de Plínio e de Agripa. Nós temos Públio casado com Lívia, são pais de Flavinha e de Marcos. Marcos que está desaparecido. E nós temos André de Gioras, pai de Saul. No vídeo anterior você percebeu o casamento de Plínio com Flávia. Você percebeu também que o irmão de Plínio, Agripa, gostava de Flávia também e teve que ir embora da cidade em virtude dessa paixão. Saul, que é filho do André de Gioras, também apaixonado por Flávia. E por sua vez, Aurélia, apaixonada por Plínio. Então o casamento de Plínio e Flávia tem todos esses personagens circunvizinhos. Saul, que quer vingar de Públio, ele gostava realmente ali de Flávia, pelo menos até agora no livro. Não se falou que é um estratagema. E ele então chega a Flávia, já com dor de cotovelo, e diz a ela assim: Flávia, não querendo dizer nada, mas eu vou te dizer uma coisa. Cuidado com o Plínio, viu? A Aurélia, a ex do Plínio, está interessada nele, eu se você abriria o olho. E vai embora. Flávia nutre aquele ciúme no coração, e isso faz com que o casamento deles vá de mal a pior. E vai tão mal, não tem relações íntimas, mal conversam entre si, que Plínio começa a arrumar várias amantes. Dentre elas, a Aurélia. Com a morte então de Sálvio, pai de Aurélia, nós temos todos aí, né, o Plínio junto com a Flávia, o Agripa, o Públio, todos indo ali às exéquias de Sálvio. E ali naquele velório de Sálvio, nós temos o Agripa retornando também. E quando a Agripa olha para Flávia, a paixão que o fizera sair da cidade retoma de maneira avassaladora. A Agripa vai até Flávia, conversa com ela, Flávia o tem como amigo, mas a Agripa não. E a Agripa chama ela para ir aos teatros, o casamento dela vai mal, ela vai com ele aos teatros, mas como amiga. Ela não deu qualquer tipo de esperança para a Agripa, viu, gente? Mas vai com ele. Saul vê isso, chega em Plínio e diz: olha, Plínio, abre o olho, hein? A Flávia tá saindo aí com seu irmão, fica esperto. E Plínio então vem com todo o seu ciúme, né? E também que vai fazer o seu casamento piorar ainda mais. Pois bem, o livro então nos remonta que a esposa de Sálvio, algum tempo depois, cai enferma. A Fúvia cai enferma, com câncer, com várias escaras pelo corpo. Me lembra Flávia, quando criança. Tá lembrado? Curada por Jesus. Fúvia cai, sofre por 2 anos, dores lacinantes, e ela percebe que está chegando ao fim quando entidades malévolas a visitam, fazendo todo tipo de escárnio, aquelas risadas, né? Então ela percebe que ela está chegando ao final e ela sabe que a vida dela não foi um exemplo de moralidade. Lembra? Ela era amante de Pilatos, né? Ela insuflava a sua filha Aurélia para cima de Plínio, né?
Enfim, não foi um exemplo de moralidade. E a única pessoa que cuidava dela durante esses 2 anos era o Emiliano. Quem era Emiliano? Casado com a Aurélia. Então, o Emiliano era um militar, ele tinha bom coração e cuidava da sogra. Já no fim da vida de Fúvia, Fúvia olha para Emiliano e diz assim: Emiliano, sua esposa, minha filha Aurélia, não vem quase nunca aqui, né? O que será que ela fica fazendo? Aí o Emiliano diz: ela faz atividades sociais. Fúvia ri e diz assim: não, Emiliano, não. A Aurélia, nessa hora, está nos braços de Plínio. E vou mais além. Eu que incentivei a infidelidade da sua esposa com o Plínio. O Emiliano fica embasbacado com aquilo e, como se já não bastasse, a Fúvia diz a ele assim: e vou te contar mais, mas eu vou te contar mais amanhã, tanto da minha vida quanto da vida da sua esposa. Nesse ínterim, a Aurélia, que nunca ia lá, está chegando da noitada. Ouve a mãe falando para o marido que vai contar da vida dela no outro dia. Ela então adentra o aposento da mãe, diz a Emiliano: Emiliano, você deve estar cansado, pode ir para os seus aposentos, eu vou ficar com a minha mãe. Chega para a mãe e diz: olha mãe, você não quer um tranquilizante e tal? A mãe diz: quero, né? E ela então vai, pega o tranquilizante, coloca veneno no tranquilizante e entrega à mãe. A mãe bebe aquilo, 2 horas depois a mãe está morta. E a morte de Fúvia vai ficar por isso mesmo, né? Não vai ter sido assassinado, não tinha perícia científica, não tinha nada disso naquela época. Foi em virtude do câncer. Nos mesmos moldes de Semele. Lembra que Semele também foi envenenada por André de Gioras, também ficou por isso mesmo? Pois bem, a Fúvia vai ser igual. Passado algum tempo, Emiliano, com aquilo na cabeça, com a traição de sua esposa, né, na cabeça, sempre ali junto com ele, aquele dissabor todo, ele também está passando por dificuldades no trabalho, em virtude de um novo governante ter assumido. Ele resolve voltar mais cedo para casa. E quando ele chega em casa, ele ouve umas rezadas dentro do quarto dele. Ele chega lá e quem está lá? Plínio e Aurélia traindo Emiliano na cama dele. Emiliano pensa em matar Plínio, mas ele diz: não, a Aurélia não merece. A Aurélia não vale eu sujar minhas mãos de sangue. Ele vai para um outro aposento. Nesse aposento ele vai ser, obviamente, obsediado por entidades malévolas, de baixa vibração, típica de quem está pensando em suicídio. E o suicídio vem na cabeça dele. Ele, com problemas profissionais e agora matrimoniais, pega a cicuta e bebe a cicuta e suicida. A Aurélia finge ali um sofrimento, mas na verdade ela está por dentro feliz, porque ela vai poder estar mais com Plínio. E tá aí o fim dessa situação aí de Emiliano. O livro passa então para Calpurnia. Calpurnia, que era casada com Flamínio, também está doente, cai lá no leito. E quem vai cuidar dela? Lívia. Lívia cuida dela todos os dias, todas as noites. E dentro da fé de Lívia, ela vai mostrando para Calpurnia que Jesus tem os ensinamentos e Calpurnia converte-se a Jesus Cristo. Calpurnia então tem a doença avançada, ela tem problemas respiratórios, ela já está agonizando e ela então pede para falar com Públio. Chama Públio no particular, Públio vai ter com ela e Calpurnia diz assim a Públio: Públio, eu estou no meu fim. Eu queria... Flamínio já esteve aqui me dizendo que eu vou desencarnar muito brevemente. Então, eu quero te pedir perdão. Pedir perdão porque eu, há 10 anos atrás, numa conversa que a gente teve, isso está no vídeo, se você não viu essa conversa, está no vídeo aqui nos cards. Numa conversa que a gente teve,
eu julguei Lívia mal. Eu duvidei de Lívia. E Lívia é uma pessoa muito boa. Não é só por conta dela ter cuidado de mim, não. Flamínio foi muito claro comigo quando ele apareceu para mim, enquanto espírito. Então, eu errei. Quero te pedir perdão e quero que você peça perdão. Você, Públio, peça perdão para Lívia. Porque ela é uma boa pessoa. Públio já estava com mais de 50 anos de idade, já nutria esse afeto aí por Lívia, né? Ele queria uma companheira, ele já tinha 25 anos que ele não tinha qualquer relação marital com Lívia, e Públio então disse, olha minha amiga, eu vou sim, eu vou pedir perdão a ela, mas depois, sempre tem um mas na vida orgulhosa do Públio, mas depois que eu for na festa de estado, vai ter uma festa de estado daqui uma semana, e eu vou ser laureado com a maior honraria, como o maior aí administrador público, e eu, depois disso, eu vou me ajoelhar aos pés de Lívia, e vou pedir perdão a ela, e vou entregar para ela todas as honrarias, porque de maneira direta ou indireta ela fez parte disso, e eu vou dizer que eu sempre a amei, pode ficar tranquila. E ela, aí Calpurnia diz assim, você peça perdão por mim também, se eu não estiver vivo até lá. E assim acontece. Pouco tempo depois, antes da festa, cerca de 2 dias depois, Calpurnia falece. Públio fica com aquilo na cabeça, ao invés de ir lá na Lívia e já falar tudo com ela, não. Tem que aguardar a festa porque é orgulhoso, ele quer encerrar ali todo aquele momento de honraria como aquele homem de palavra que não volta atrás, né? Não quer levar Lívia, né? Certamente, né? Tão orgulhoso, não volta atrás no que diz, ele fala somente depois. Ele até visita os aposentos de Lívia, sorrateiro, fica ouvindo atrás da porta ela cantando uma linda canção que o livro traz aqui, né? Mas não fala nada, deixa para depois da festa. Pois bem, no outro dia ele vai também aos aposentos de Lívia, mas ela não tem barulho nenhum, ele não a vê, também não houve barulho de Ana. Por quê? Porque Ana e Flávia ficam sabendo que vai vir um profeta falar para os cristãos. Lembra das catacumbas? Pois bem, os cristãos estavam sendo perseguidos e eles ouviam então os ensinamentos de Jesus através de apóstolos dentro das catacumbas. O que é catacumba? Onde se colocam os despojos mortais dos cristãos, dos mortos, enfim. Então, eles se encontravam dentro das catacumbas em segredo, tinha até uma senha, que era o sinal da cruz. E elas vão ouvir esse apóstolo que vai falar nas catacumbas. Elas se reúnem ali com mais 200 cristãos. E estão ouvindo o profeta quando ouvem as armaduras dos romanos se aproximarem. Os romanos entram na catacumba e aprisionam todo mundo. Lívia, que estava trajada como patrícia, como nobre, é melhor tratada, mas é levada junto com todos para o cárcere. E uma vez no cárcere, os romanos falam para os cristãos assim, olha, vocês vão viver só até amanhã. Amanhã é a festa do Estado e uma das atividades, uma das festividades da festa do Estado é entregar cristãos às feras. Então vocês serão entregues aos leões, vocês morrerão amanhã. Os cristãos com fervor, pensando sempre em Jesus, vão se sacrificar por Jesus, e dentre eles Lívia e Ana. Ana interpela Lívia e diz, Lívia, eles já estão te tratando bem, fala que você é esposa do senador, por que você não fala? Você tem uma filha, você tem esposo. E Ana diz assim, olha, eu fui visitada por Simeão em espírito, alguns dias atrás, durante a noite, e ele me disse que é chegada a minha hora, então eu vou me sacrificar por Jesus. É chegada a minha hora, estou pronta para isso. Ademais,
meu marido não me procura há 25 anos. A minha filha já é casada. Então, eu estou aqui por Jesus. E eu vou te pedir uma coisa, Ana. Eu nasci rica, nasci em berço de ouro, dentro do luxo, eu queria morrer na simplicidade. Vamos trocar de vestimentas? E Ana fica meio assim, mas acaba trocando de vestimenta. A única coisa que Lívia não aceita trocar é o colar de pérolas com camafeu com o rosto de Públio. E aí Ana fica vestida de nobre e Lívia de escrava. No outro dia, dentro das festividades, que o livro narra muito bem, é o momento de se entregar os cristãos às feras, o povo todo aplaudindo esse sacrifício, e os soldados chegam, levam os cristãos e barram Ana, porque ela era nobre e não queriam ter problemas com a família nobre. E aí Ana fica, e ela pergunta, por que vocês não vão me deixar sacrificar por Jesus? E os soldados dizem assim, quem disse que você não vai ser sacrificada? Você vai ser a última. Então, e pessoal, ela na verdade ela vai ser liberada, a ordem era para liberar, eles fizeram isso para dar uma pressão. Só que quando Ana ouve que vai ser a última, ela diz, então eu vou sofrer mais. Talvez por isso ela não tenha dito que a Lívia era nobre, porque ela ia sofrer também, ela ia se sacrificar também. E Lívia, então, é levada com os outros 200 cristãos para a arena. Lívia, no meio da arena, vê os leões famintos serem soltos, ela se ajoelha, procura o local onde está o imperador e seu marido, olha para Públio, fica olhando para ele quando é atacada por um leão. Ela nada sente, ela está anestesiada pela espiritualidade. O livro fala de uma estrada de luz da espiritualidade que vem acalentar os cristãos que estão ali se sacrificando. E nós temos então a morte de Lívia. Públio sente-se mal com aquele espetáculo trágico. E chega a um senador colega e pergunta, quem são essas pessoas aí que foram sacrificadas? Certamente são condenados em última instância, vamos assim dizer. E o senador, colega de Públio, diz a ele assim, não, esses aí são cristãos que foram presos nas catacumbas. Públio fica preocupado porque sabia que Lívia e Ana iam às catacumbas. E ele ficou ainda mais com a pulga atrás da orelha porque ele procurou Ana e Lívia na noite anterior para falar das festividades e não as encontrou. Mas na cabeça dele, elas estavam na casa de Flávia. E quando o senador, colega de Públio, diz que eram cristãos nas catacumbas, Públio fica preocupado, vai embora para casa. Chega em casa, encontra Ana. Ana, pessoal, tinha sido liberada, tinha voltado para casa em sofrimento, já tinha tirado as suas vestimentas de nobre, tinha orado a Jesus. Quando ouviu Públio chegar, foi a Públio e contou tudo o que tinha ocorrido para Públio. Públio sentiu a maior dor de sua vida, segundo o livro, ficou muito mal e saiu, porque naquela época eles pegavam os restos mortais das vítimas e colocavam nos postes. E ele saiu ali, naquele local cheio de despojos, e encontrou 2 soldados brigando por um colar. E ele olhou o colar e viu lá o colar de pérolas com o camafeu. E disse, onde vocês acharam esse colar? Esse colar estava com uma das vítimas. Então Públio compra o colar deles, sai, vai para um beco, ajoelha-se e olha para Jesus e pede o apaziguamento do coração. E quando ele, ajoelhado, pensa em Jesus, aparece uma luz e Flamínio vem como espírito e diz a ele, Públio,
É hora de acabar com esse orgulho, é hora de acabar com a vaidade, é hora de você perceber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o espírito de Flamínio, o amigo de Públio, vem aconselhá-lo. Públio aceita o conselho de Flamínio e vai para casa, conta para Flávia e Plínio que eles estavam em busca da mãe, conta para os dois, na presença de Ana, o que tinha acontecido. Plínio quer a cabeça de Ana, diz que a culpa é da Ana, e embora Públio estivesse de acordo com Plínio, ele lembra de Flamínio e diz assim, não, nós vamos preservar Ana, porque Ana foi amiga da mãe da Flávia, de sua sogra, e nós não vamos fazer nada com ela. Eu peço apenas uma coisa ao orgulho de Públio, ele não aprende. Peço apenas uma coisa para vocês, silêncio com relação à morte, sigilo. Nós não vamos falar, porque eu não quero que a sociedade saiba que a sua mãe morreu nas feras. Nós vamos inventar uma história de que ela já estava doente e ela morreu em outra cidade. A gente vai dar um jeito aqui de mostrar, fazer essas aparências sociais. Mais uma vez o orgulho, porque esse homem, senador, poderoso, não travou a partir dali uma guerra contra essas atrocidades cometidas nas arenas, pessoal. Por quê? Por conta de orgulho. Mais uma vez. E assim é feito todo o estratagema para escamotear, né, a morte de Lívia. E aí nós encerramos mais esse momento do livro. E que momento, pessoal! 5 personagens nos deixam nessa saga chamada Há 2000 anos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Te vejo no próximo vídeo.